Salve, gente! Olha, eu fico impressionado como essa tecnologia toda facilita a nossa vida. Outro dia nós fizemos até um vídeo sobre isso, onde apesar de facilitar até demais, deixando os nossos corpinhos menos ágeis e rechonchudos, como naquela nave do filme Wall-E, quem lembra? Um outro desenho, já de 1900 e Dom João Charuto, os Jetsons chegaram de vez. Elevador, escada rolante, micro-ondas, controle remoto, as casas inteligentes que respondem a comandos no celular à distância. É tanta coisa que inventam que, minha Nossa Senhora da bicicletinha. Uma das coisas que a gente usa muito hoje em dia são essas maravilhosas máquinas de café. Tu coloca uma capsulazinha ali, aperta um botão e pá! Sai um cafezinho na xícara. O que muita gente não sabe é que o café é responsável pela geopolítica estabelecida no planeta até hoje. A molécula de café é uma das mais antigas da natureza. Ela funcionava como um repelente de insetos para determinados tipos de plantas, mas aquilo que para elas era um veneninho, para nós é um poderoso estimulante. Tem gente que não consegue nem pensar de manhã antes de uma xícara de café, ou no meu caso, quase um balde. Quem não? Segundo as lendas, foi um pastor etíope chamado Caldi que percebeu que havia algo diferente nas plantas da região. Ele havia alimentado suas cabras com uns arbustos que tinham uma folhagem, um fruto amarelo avermelhado e notou que os animais ficavam mais animadinhos, com aquela energia toda, à medida em que eles mastigavam as frutinhas. Intrigado com o comportamento de suas cabras, ele levou uma amostra da planta para o sacerdote local. O religioso, inicialmente, ele não aprovou e chamou aquilo de coisa do diabo. Mas assim que as plantas foram jogadas na fogueira e os monges sentiram o aroma dos grãos torrados, eles pensaram, pera ainda, que esse cheirinho é bom. Mas foram os árabes os primeiros a consumir a bebida como nós a conhecemos hoje. Embora a planta tenha origem na África, foi no Iêmen, região a oeste da Arábia, que ela começou a ser cultivada. A história do café, aliás, começa pela criação do próprio nome, que tem origem árabe. Lá a planta era conhecida como Kawé e a bebida foi batizada de Kawa, que significa força. Mas foi a Turquia a responsável pela difusão da bebida no mundo, uma vez que criou em 1475 a primeira cafeteria, o Kivahan. O café já era consumido há centenas de anos lá em Constantinopla, hoje Istambul, ainda no Império Otomano. De lá para cá, o café teve uma trajetória épica nas transações comerciais e políticas através dos tempos. Era tão precioso um grão fértil de café que o contrabando dele era punido com a morte. Dezenas de pessoas arriscaram a vida para você tomar o seu cafezinho hoje. O curandeiro indiano, por exemplo, Baba Budan, que fazia uma peregrinação a Meca, foi um dos primeiros que conseguiu levar para a Índia míseros 6 grãos nos alforjes. Ele acabou sendo morto numa emboscada no deserto, mas os grãos chegaram à Índia. E por isso ele é considerado hoje uma espécie de santo indiano, como o homem que libertou o café. Mais tarde chegou na Europa e foi um sucesso instantâneo. Associada à música e encontros sociais, a nova droga do Oriente desagradou os religiosos. Na época, a Europa vivia conflitos como a Contra-Reforma, que queria consolidar novamente o cristianismo católico. Por ser uma bebida de um país muçulmano, o café era considerado herege. Para botar um pano quente nesse coador, o Papa Clemente VIII até propôs que a bebida fosse batizada com o intuito de torná-la cristã. Mas a ocidentalização do café começou por volta de 1616, quando um botânico em Amsterdã começou a produção de mudas de café em pequenas estufas. Mas como tinha um potencial comercial imenso, era tudo no sapatinho. Os holandeses introduziram as plantações do ouro negro nas colônias das Índias Orientais. Mas eles cometeram um pequeno erro ao presentear o rei Luís XIV com uma muda, e essa acabou se transformando em centenas de outras que foram mantidas numa enorme estufa a 7 chaves, até que um marinheiro malandro e ambicioso chamado Gabriel Mathieu de Clieu
escalou o muro da estufa na calada da noite e conseguiu roubar uma mudinha da planta e embarcou no navio para Martinica, acreditando que isso o tornaria rico. Sua viagem foi daquelas de cinema. Tempestades, ataques de piratas, tiro, porrada e bomba. Aí eles pegaram uma calmaria daquelas que duram muitos dias, começaram a ficar sem comida e principalmente sem água. Mas ele deixava até de beber sua cota diária para manter a sua preciosa plantinha viva. A aposta desesperada valeu a pena. Aquela mudinha que atravessou o Atlântico se transformou em milhares e milhares de pés de café por toda a América. Em 1773, no início da Revolução, que culminaria com a independência dos Estados Unidos, uma ação direta dos colonos americanos de Boston contra o governo britânico, os membros de uma sociedade secreta chamada Sounds of Liberty se disfarçaram de índios e atacaram 3 navios ingleses carregados com o chá que eram a marca registrada do imperialismo. E em protesto contra os impostos abusivos sobre o produto, jogaram tudo na água e disseram: aqui, ó, nós temos café, pô. A ação ficou conhecida como Festa do Chá, ou Tea Party, que marcou o início da criação do Grande Irmão do Norte. O curioso é que depois de todas as batalhas de independência americana, os ingleses baixaram a guarda em todas as outras colônias, sobretudo nas questões jurídicas, que tinham que ser julgadas por uma corte britânica lá do outro lado do oceano. E eles pensaram: opa, vamos embora rever essa parada toda aqui, porque se a moda pega, nós vamos ter os Estados Unidos do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia e algumas colônias como Índia, Hong Kong, etc. O Brasil queria beliscar esse mercado, mas não tinha a planta. Então, em 1727, enviou o tenente-coronel Francisco de Melo Palheta para a Guiana Francesa com o objetivo oficial de resolver uma disputa de território. Mas, na verdade, a sua missão era trazer uma muda do café para cá. Todavia, o governador mantinha as plantas numa verdadeira fortaleza, sob constante vigilância. Ele, então, usou uma tática marota. Você não vai acreditar. Mas ele, que era boa pinta, deu em cima da esposa do governador, a Marie Claude, e com aquela baba de quiabo, ele conseguiu que ela desse para ele, como forma de afeto, um buquê de flores. Porém, dentro dele tinha uma muda do precioso café que transformaria o Brasil no maior exportador, com mais de 6 bilhões de pés e 1/3 do café produzido no mundo até os dias de hoje. Curiosidade: devido à alta concentração de nitrogênio, potássio e fósforo, o café moído e a borra do café são excelentes fertilizantes, podendo ser misturados diretamente no solo. O café mais caro do mundo é o Kopi Luwak. Ele é extraído das fezes de um pequeno mamífero chamado civeta. Ele come a semente que passa pelo processo digestivo, o que dá um sabor e aroma incomparável. É estranho, né? Mas o troço é bom. Eu mesmo já provei numa passagem minha pela Indonésia. Olha só que interessante essa. O primeiro grande produtor de café do mundo foi um cara chamado Henrique Dumont, que com sua riqueza custeou os estudos do filho, um dos brasileiros mais célebres de todos os tempos, Alberto Santos Dumont. Aliás, nós fizemos um vídeo porreta sobre ele aqui para o canal chamado Pai é Quem Cria. Dá um bico lá se você ainda não viu. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, seguido por Vietnã, Colômbia e Indonésia. Então, toda vez que você apertar um botão na máquina, ou passar um coador, ou simplesmente chegar no balcão e pedir um pingado, lembra que algum caboclo matou e morreu, atravessou desertos, os 7 mares, para você dar uma bicadinha no seu café e sair pirilampo. O café não é só uma bebida que conforta e estimula. Ele é uma espécie de convenção mundial de cordialidade. Quando você chega na casa dos outros, alguém sempre oferece um cafezinho. E ele está presente em tudo quanto é lugar, no escritório, no consultório, nas lojas. Se você quer conversar com alguém, o que você diz? Vamos tomar um café? O ritual do café é unificador, é popular, democrático. E por mais simples que seja, em qualquer lugar sempre vai ter uma xicrinha ou um copo de cristal Sika esperando por você.
É isso aí, minha gente. Até semana que vem. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial.